Bom, nós chegamos aqui a aprender a mexer com formulário, aqui, certo? Então, quando chega lá no form, lá, a gente viu que tem um botão de salvar lá, né? Certo? Então, o que que é a ideia? A ideia é mais ou menos assim, né? Isso aqui é chamado de diagrama de sequência, tá? Isso aqui é um assunto que vocês vão aprender. Só vou estar dando spoiler do ano que vem. Tem a disciplina chamada Análise de Projetos de Sistemas, ou APS, que é o professor Debona que trabalha com vocês, tá? Então, o que que é a ideia? A ideia é que dentro do conceito de desenvolvimento de software, o que que ocorre? Tem o conceito de análise de projeto. O que que é análise de projeto? Então, análise de projeto é quando você vai fazer o projeto do que é o software, certo? O que é que você vai implementar e como é que ele vai ser implementado? Tá? Dentro desse processo, você tem um problema que te coloca, tipo pet shop lá, né? Poderia ser uma oficina mecânica, poderia ser uma clínica médica, poderia ser uma loja, uma farmácia, uma loja, certo? Onde você tem um problema para ser resolvido. E a resolução desse problema tem que levar em consideração o quê? Quais são os requisitos? Então, você vai ter um conceito chamado análise de requisitos. Você vai levantar o que que é que o negócio precisa. E, geralmente você vai conversar com a pessoa que vai estar lá, né? Então, o que acontece? Geralmente vai se descrever um contexto. Só que essa descrição nem sempre ela é fiel ao que realmente vai acontecer, né? E nem sempre a implementação vai ser exatamente aquilo que o usuário está solicitando. Por quê? Bom, vamos pegar o exemplo pet shop, por exemplo, né? Então você vai levar em consideração que tem um pet shop, o pet shop tem atendimento a, vamos dizer lá, leve e traz, né? Vai buscar e vai. Aí tem o pet shop, tem os seus produtos que ele vende, mas ele também tem os serviços que ele oferece, por exemplo, certo? Dentro desse contexto, o que que vai acontecer? Você vai ter que levar em consideração as características de como a coisa funciona. Então, eu vou ter que cadastrar um animal, um pet, certo? Esse pet pode, dependendo da clínica veterinária, ela pode ser especializada em cão e gato, mas tem os pet shop que pode ter pássaros, aves, pode trabalhar com animais silvestres, pode trabalhar com animais de grande porte, né, tipo cavalo, boi, né, também. E aí o que que acontece? Depende de cada caso o que que vai acontecer. E você vai ter que implementar uma solução para esse problema, né? A solução desse problema vai implicar em vários requisitos, né? Então, esses requisitos seriam o quê? Seria o que a gente chamou, eu falei numa outra aula lá, caso de uso, né? Então, eu preciso ter um caso de uso que vai identificar uma espécie, eu vou identificar uma raça, eu vou identificar um pet. Então, eu tenho que ter atributos específicos para identificar cada uma dessas características. E segue mais ou menos o padrão que nós estamos fazendo em país, estado e cidade. E tem uma coisa que está ligada com a outra, que vai completando e vai fechando, você vai montando uma estrutura maior vinculada com esse processo, certo? Esse é o princípio da coisa. E o que acontece? Dentro desse processo todo, então, você vai escolher qual sistema operacional, quiser sistemas operacionais. Como é que ele vai funcionar? Qual o banco de dados? Fazendo banco de dados, não é isso? Qual o banco de dados que vai ser usado? Como é que ele vai ser criado? Que formato que ele vai ser? Ele vai estar na nuvem? Ele vai estar local? Onde que vai estar esse servidor? Onde vai estar o servidor de aplicação? Certo? Ah, vai ser desenvolvido web? Se for web, eu preciso ter, como é que chama? A parte do acesso? Front-end, né? Ou pode ter a parte que vai estar lá no servidor, que a gente chama de back-end, não é isso? Então, eu vou ter que ter se eu fizer ele web, eu preciso ter uma forma de conectar nesse servidor. Eu preciso ter o caminho, preciso ter a senha, porque o servidor não pode estar aberto, pode? Não. Depois da CI conta de segurança, falar em banco aberto, ferrou, né? Então, o que que acontece? Você vai ter o processo onde vai ocorrer uma conexão.
vai ter que transitar esse dado, a informação, entre o cliente, que seria o navegador, e o servidor, onde ele vai estar hospedado os dados, certo? Onde vai estar o banco de dados, né? Mas a gente tem a questão que eu posso trabalhar ele, que a gente chama desktop. E desktop, então, vai levar em consideração. Esse aí poderia ser web também, certo? Mas no web eu tenho outras possibilidades. Poderia, ao invés de eu conectar diretamente no servidor back, eu poderia ter um servidor, um web service. Esse web service teria tipo uma API. Uma API vai ser uma forma que vai te fornecer, que você consegue conectar nessa API e consegue fornecer dados para ela. Você consegue buscar dados através dessa API e ela vai criar um formato assíncrono que você consegue enviar e receber dados de um modo geral, sem ter necessariamente que conectar no servidor diretamente da aplicação, né? O que que muda isso? Isso muda que se eu precisar conectar de uma aplicação desktop, eu posso simplesmente me conecto à API. A API vai fazer o processo dali para dentro. Eu posso fazer um site, o site vai conectar na API. E a API vai se conectar através do site e vai poder alimentar as coisas. Eu poderia ter uma aplicação desktop que vai conectar nela e vai fazer interagir com esse servidor, com a API, e vai alimentar os dados de uma forma mais tranquila do que se fosse formato web. Qual que é o problema do formato web? Formato web, você tem que trabalhar com JavaScript. Vocês viram lá no segundo período, acho que foi, né? Luciano, parte de JavaScript lá, não foi? Então, aí no JavaScript você tem diversos sabores, tem um monte de coisa, é tudo aberto. E baseado no que você fizer nesse formato web, você pode ter a questão de que um camarada pode usar um SQL Injector e pegar o acesso ao teu banco de dados, essas informações, certo? Isso pode criar um problema, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, você pode ter um outro formato de conexão que não vai permitir que isso aconteça. Enfim, o que que acontece? Quando você vai projetar esse processo, seja ele web, desktop ou mobile ainda, você precisa ter uma arquitetura de desenvolvimento, certo? E dentro do processo de programação tem um conceito chamado design patterns. O que que significa design patterns? Hum, Padrão? Padrões de desenvolvimento, certo? Aí dentro desses padrões de desenvolvimento, você tem certas regras que vão te facilitar a vida dentro desse processo. Então, se vocês pararem para ver o formato que eu projetei, as telas que a gente trabalhou ali até agora, ele segue um padrão, não segue um padrão. Esse padrão é feito para quê? Para facilitar o processo de você acessar as informações. Ele fica padrão em todos os formulários, certo? Dessa maneira, você cria um protocolo de como você desenvolve o processo, né? Eu vou ter um form de consulta. O form de consulta vai chamar o form de cadastro. Se é no formato desktop, o C Sharp ele permite que você use o Garbage Collection, certo? No Garbage Collection, não precisaria. Eu criei o formulário, posso descartar ele. Deixei de usar ele, ele descarta. Eu crio um novo formulário. Ele pode gerar algum problema se eu fizer isso? No formato que eu criei, né, que eu mostrei na arquitetura para vocês, cada formulário só é criado uma vez na interface e só vai terminar a hora que terminar o projeto. Não foi assim? Certo? Isso cria o quê? Cria uma situação de que eu posso reaproveitar código, que daí nós estamos reaproveitando o form de consulta e de cadastro. De estado é usado em cidade, eu posso cadastrar usando ele, mas também posso chamar ele no form de consulta, no cadastro de cidade, vou usar o estado, e eu posso fazer esse processo todo acontecer, certo? Isso gera um padrão de desenvolvimento que fica fácil da manutenção. Você sabe exatamente onde está cada coisa. Não é assim que a coisa acontece? Então, esse formato de criar dessa maneira organizada faz parte do conceito de orientação a objetos, certo? Pô, mas existe outra forma? Existe. Você pode ir fazendo como se cada botão você fosse criar sem criar o padrão que nós criamos lá, que eu criei lá, o incluir, alterar, excluir e sair lá, não foi isso? Né? Então, o que acontece? Se você criar de outra forma, você vai ter a implementação do mesmo jeito. Só que o que pode acontecer?
Quando a gente coloca usando herança de formulário, se eu precisar fazer uma alteração, faço nenhuma e serve para todos, não é isso? Certo? Quando eu não crio dessa maneira, eu vou ter muito mais trabalho, porque daí o que acontece? Se eu criei tudo independente, cada formulário eu criar independentemente, vou lá e monto ele tudo mesmo, pode ser até do mesmo jeito, vai ficar até bacana, né? Vai aprender mais, né? Vai fixar mais. Só que na hora da manutenção, o que acontece? Ele não segue um padrão. Eu não tenho form pai lá. Se eu alterar no pai, ele serve para tudo. Ou no respectivo, correspondente, forma de consulta, forma de cadastro, certo? Esse formato de implementação, se você fizer ele de qualquer jeito, então ele vai servir, vai acontecer. Só que a produtividade no desenvolvimento de uma aplicação dessa, ela vai cair bastante. Porque, vamos dizer assim, vamos pegar país, estado e cidade. Se você tiver que montar o formulário todo, consulta e do cadastro para os três, se for só os três, vai dar a mesma coisa de você fazer como a gente fez usando herança? Com certeza não, né? Vai levar muito mais tempo. Ah, mas é as mesmas coisas. A princípio, sim, mas vai dar mais trabalho. Porque você pode esquecer alguma coisa. Se você corrige num form de consulta pai lá, ele serve para tudo. Se você faz independente, você vai ter que ver cada um. Então, a margem de erro aumenta bastante. E a margem de correção, o tempo de correção também aumenta bastante, certo? Então, são questões assim. Se no formato desktop isso facilita, infelizmente no formato web não dá para fazer essa herança de formulário, certo? Então, a aplicação web, para fazer a mesma coisa que faz no desktop, ele vai levar bem mais tempo. Razoável essa ideia? Porque nos formulários eu consigo até copiar e colar dentro do formato web, mas muita coisa eu vou ter que fazer tudo no braço, certo? Então, os formatos. Até hoje ainda não existe um formato de você fazer herança de formulário web, certo? Se existisse, facilitaria um monte, né? Porque fazer esse formato, ó, criar os formulários como a gente criou lá padrão, colocando os componentes padrões e pegar e fazer a herança desse formato todo, não ia ser uma mão na roda? O melhor que o pessoal consegue fazer é copiar e colar e montar um novo formulário, certo? E o formulário, ele tem a questão de que a gente consegue abrir em tempo de execução e alterar valores ali também, não é? Não é uma coisa que a gente consegue fazer? Eu consigo abrir o formulário lá, o navegador lá, e o valor, o campo está com determinado valor, dependendo como a forma que foi implementada, eu consigo alterar os valores que estão lá, certo? E isso daí gera problemas de segurança, certo? Então, na hora de projetar um sistema, essa disciplina de análise de projeto de sistema, ela está hoje, sempre esteve no quinto período, no nosso curso, mas ela tem um motivo. O que é? Bom, vocês lembram que desde o semestre passado, para fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu peço é o diagrama de classe, certo? Por que diagrama de classe? Porque diagrama de classe é uma coisa assim, você vai usar ele como base para fazer a implementação. Estão lembrados que se você não faz diagrama de classe, você consegue implementar? Consegue. Vai fazer a mesma coisa que se fizesse o diagrama de classe? Não necessariamente, certo? Então, o que acontece? Uma boa prática dentro desse processo todo, embora hoje o formato de implementação orientada a objetos se diz, eh, como é que é? Antigamente chamava-se RUP, Rational Unificate Process, Processo Unificado Rational, certo? Que é o formato que foi criado, o formato de desenvolvimento orientado a objeto, né? Hoje a gente fala que é o formato, tem lá o Scrum, tem o formato, são os ditos desenvolvimento ágil, certo? Esse formato de desenvolvimento ágil, muitas vezes você não trabalha com todos os diagramas. Esse diagrama de sequência, por exemplo, é um dos diagramas na implementação do formato Rational, certo? RUP, né? Por que disso? Porque passou a se dizer que é muito burocrático, que o processo demora muito e a implementação demora muito. Só que o que passou a acontecer quando se deixou de usar a documentação RUP
É que, vamos dizer assim, empresas de grande porte, tipo, vamos dizer assim, uma Dell, por exemplo, que tem softwares, que tem coisas que eles implementam para eles, dentro, internamente e tudo mais, o que que passou a acontecer? Anteriormente, você tinha um processo que estava documentado, que você tinha os diagramas, diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de caso de uso, você tinha as descrições de casos de uso e tudo mais. Quando passou a usar esse formato de desenvolvimento ágil, passou a criar um problema sério, que é o quê? As pessoas que trabalham no projeto, e isso é uma característica da nossa área, muitas vezes trocam de emprego. Se você não tem uma documentação escrita de como funciona determinado projeto, o que que acontece? Quem consegue tocar o projeto? Bom, quando o projeto é implementado todo desktop, como a gente está falando, fazendo aqui por enquanto, você vai lá, pega o código, vê onde, o que que acontece quando você clica no botão, o que que acontece quando você faz outra coisa e beleza. Você consegue encontrar o caminho. Quando é web que está distribuído, quando a gente usa, por exemplo, vocês viram falar de containers, não é isso? Quando eu uso containers e uso Docker, né, que é os containers lá, quando se usa coisa distribuída e às vezes não está no mesmo servidor, estão em servidores distintos, locais diferentes, como é que faz para entender como é que é a lógica do processo todo? Não faz, porque você precisa das pessoas que trabalham com projetos que às vezes têm integração. Então, uma parte do projeto vai, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Tá, tem a matrícula lá embaixo, vocês fazem a matrícula. A matrícula alimenta o sistema, a hora que eu, professor, vou entrar no portal, aparece os alunos que estão ali. Se isso é feito totalmente web e não está mesmo no servidor, não está totalmente justo, junto, e tem uma integração entre servidores diferentes, como é que faz para saber aonde que vai afetar uma alteração que está sendo feita aqui? Não sabe? E daí o que costuma acontecer com alguns projetos é que o cara fez uma alteração e parou metade da empresa. E não sabe por que que parou metade da empresa. Porque parte daquilo que ele estava mexendo reflete em outros módulos. Em outros módulos que muitas vezes ele não consegue enxergar que existe. Certo? Então, a gente pega e leva em consideração que esses processos a gente tem que ter eles documentados. E uma das documentações que tem para a gente entender o processo, para não me estender muito e não matar a aula do professor Debona do semestre que vem, vocês vão ter de análise de projetos de sistemas, é entender que eu vou ter o caso de um usuário, que seria simbolizado por aquele homenzinho simpático que está ali, certo? Que vai levar em consideração um contato com o formulário, certo? E esse formulário, o que que vai acontecer? O formato de desenvolvimento que nós estamos trabalhando, diferente do que era anteriormente, o formato estruturado, no formato que nós estamos trabalhando orientado a objeto, a gente leva em consideração que eu posso desenvolver uma aplicação que está feito para o ambiente Windows aqui, por exemplo, e que eu posso utilizar essa mesma aplicação só trocando a camada da apresentação e colocar esse mesmo projeto no ambiente Linux, por exemplo, certo? Ou que eu possa pegar e montar um formulário web e conectar com um formato só a apresentação da frente, fazendo as validações baseado no front-end, no JavaScript, que vocês já viram, e fazer todas as validações que tem a ver com a parte do front-end ali, e trabalhar com o restante sem problema nenhum, certo? E a regra seria a mesma. Eu poderia desenvolver uma aplicação mobile, vocês vão ter no ano que vem, web mobile, lá, disciplina que vai ensinar a desenvolver mobile, em que eu posso aproveitar todo esse código e fazer a aplicação funcionar usando a mesma linguagem, né? Mas como seria isso? Eu poderia ter, por exemplo, uma loja que vende produtos, e eu tenho, eu fiz uma aplicação, tem um site, tem desktop na loja, então ele vai lá e consulta os produtos que ele tem lá, ele salva no banco de dados. A hora que eu salvar no banco de dados, o que acontece?
O cliente que usa o navegador vai checar e ele aparece no navegador dele o produto que eu cadastrei no desktop. A loja tem um aplicativo e daí o aplicativo ele conecta no aplicativo da empresa e esse produto que eu cadastrei no desktop aparece na web e aparece no mobile. Não é uma coisa bacana? Ah, mas isso já é feito hoje? É feito. Mas se levar em consideração, por exemplo, eu posso desenvolver uma aplicação em C Sharp e depois eu poderia usar um React Native, poder conectar mobile. O React poderia fazer o site, e o site vai conectar no banco e vai fazer a mesma coisa. Sim, só que daí o que que muda entre eu fazer em C Sharp no desktop e depois eu ter ele feito em React? O que que vai mudar? O que que muda dentro desse contexto? Ou não muda nada? Falei muito rápido o processo todo, hein? O que que muda dentro desse contexto? Eu tenho que acionar o modo emoção, né? Tem jeito. Não dá muito certo, não. Poxa vida. 20 horas. Redondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que muda? Repito, eu posso implementar uma aplicação em C Sharp, desktop, do mesmo jeito que estão fazendo aí no projeto, e trabalhar ele desktop, certo? Conectado com um banco de dados, com uma base de dados, que vai estar acessível. E posso criar uma aplicação usando o React para fazer o mesmo acesso, o mesmo cadastro, que poderia ser, né, que eu fiz no desktop, poderia fazer ele no React, certo? React, JavaScript, né, web, né? Poderia desenvolver também no React Native, que é para mobile, certo? E fazer a mesma coisa. O que que muda entre eu fazer dentro do C Sharp aqui com feito em React ou React Native? Se alguém quiser ajudar, nossos amigos estão livres, né? Ilan? Eu falei muito rápido, é? Acho que deu para entender, né? Oi? E aí? Bruno, Patrick, Vitor, Anderson, Andrei, Vinícius. Oi? É, muda a view. Mas o que mais que muda? Será que é só a view? A view vai mudar porque, de qualquer forma, é a linguagem diferente, né? É, também. Então, mas isso é baseado num outro conceito que a gente conversou numa outra aula agora. O que que acontece? Quando a gente tem a implementação feita em linguagens diferentes, a gente tem um problema de que, às vezes, as regras de negócio que a gente criou em uma das linguagens não vão ficar iguais na outra, certo? E a regra de negócio quer dizer o quê? O que que era a regra de negócio mesmo que a gente conversou? Oi? Exceção. Será que é a exceção ou é a regra?
É uma regra. O nome diz regra de negócio, certo? Então, o que acontece? Essas regras de negócio que é o ponto que é um detalhe, certo? Então, o que acontece? É lógico que nem todas as linguagens conseguem fazer tudo, certo? Mas vamos entender assim: a ideia do Java, quando foi proposta lá, antes de vocês nascerem, com esse atual, que é antes dos anos 2000, da proposta do Java, 1900 e algumas coisas, leva em consideração que Java é para ser a linguagem que ia estar na geladeira, na televisão, que ia estar em tudo quanto é lugar, certo? Essa é a grande promessa do Java. Só que o Java, por exemplo, já não conseguia fazer direito o desktop. O Java usa Swing e você implementar em Swing é uma implementação realmente esse formato que a gente fez, esse projeto todo que a gente fez usando C Sharp aqui, as janelas, tudo mais abrindo, em Java é cruel fazer, porque você vai ter que desenhar os pontos, como é que vai fazer as coisas. Então é uma coisa impraticável. Dá para fazer, mas é trabalhosa demais. Se for comparado com C Sharp, então é absurdo, certo? E o que acontece? Ah, mas desktop está fadado a acabar? Não necessariamente, certo? Por quê? Porque muita coisa que você faz em ambiente fechado, vamos dizer assim, o professor Debona, por exemplo, trabalha na Frimeza. Na Frimeza ele tem lá um formato onde você tem que ter o controle dos equipamentos. E o controle dos equipamentos até dá para fazer no formato mobile, mas ele precisa acessar diretamente o equipamento. Às vezes ele tem que acessar as portas. O C Sharp, de um modo padrão, ele vem bloqueado para você acessar portas. O C vem aberto. O C Sharp vem bloqueado. Mas você pode desbloquear para implementar ele, o que a gente chama de baixo nível. Você conseguir acessar como se fosse os recursos da linguagem C, certo? Então, é possível acessar e a implementação, uma fábrica que implementa equipamentos industriais, por exemplo, seria muito mais seguro para ela trabalhar com algo fechado. Se for web, você consegue tentar burlar o processo, consegue tentar fazer outros formatos. No caso do desktop, a gente não consegue trabalhar. Você consegue pegar o executável que foi criado? Primeiro que o executável é pequeno. Você já viu o tamanho do executável do C Sharp? Minúsculo. Por que que o executável do C Sharp é minúsculo? Agora é 27. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Matheus. Por que que o executável do C Sharp é pequeno? Porque é só uma chamada para o programa principal. Não. Quase isso, mas. Alguém tem uma ideia? É porque dentro do C Sharp, na realidade, ele não. O executável, ele não coloca dentro do bytecode as bibliotecas, certo? Como ele não linka as bibliotecas, ele vai pegar do framework .NET. Quando a gente vai implementar ele no formato desktop, não tem que escolher .NET Framework, que é o framework que o Windows utiliza, certo? Poderia ser o .NET Core, depende da implementação que vai fazer, certo? Aí o que vai acontecer? O executável do C Sharp, que na verdade é um pré-compilado, que ele cria um bytecode, que é um código que eu não consigo ler, diferente, por exemplo, do JavaScript. JavaScript eu consigo pegar o código JavaScript e ler o código, se eu tiver acesso ao servidor. O código bytecode, eu não vou conseguir acessar o código fonte diretamente. Ele está pré-compilado, uma outra linguagem, e ele vai executar esse código pré-compilado, que não é um executável, certo? Mas que ele vai ter supostamente ali só o que ele precisa para fazer o processo funcionar. E o restante, ele vai se vincular ao que o framework .NET
proporciona para ele. E baseado nisso, ele vai fazer as implementações que mostram. Por isso que a implementação C Sharp é leve, é rápida, certo? Porque na máquina tem que ter o framework instalado. E é ele que vai fazer a coisa funcionar, certo? O código que você criou, ele vai criar só aquilo que precisa. Diferente, por exemplo, se fosse, nós vimos Lazarus semestre passado. Lembra do Lazarus que a gente aplicou? O Lazarus é o Delphi. O Delphi, ele compila tudo e anexa tudo no mesmo executável. Então, o executável do Lazarus vai ser sempre muito maior do que o executável do C Sharp, certo? Só que Lazarus ou Delphi não implementa web, não implementa mobile. Mobile ele implementa, não implementa web, certo? E o que o C Sharp se propõe a implementar? Não é isso que vocês estão vendo com o Eduardo? Vocês estão vendo com o Razor, ou Blazor, Razor. Razor é o mais novo formato que tem de implementação. E aí você coloca o código C Sharp direto no front, no caso, né? Certo? Que é a proposta que a Microsoft vem apostando, que é melhor não ter JavaScript ou usar muito menos JavaScript e usar os códigos C Sharp já no front. Essa é a proposta do Razor, certo? Voltando. Então, o que acontece? Dentro dessa proposta, desse diagrama que tem aqui, nós vamos ter que ter algo assim, ó, veja bem. Vamos considerar que eu vou pegar o usuário que está aqui, o camarada que está aqui, ele vai estar interagindo com o formulário, que é visualmente uma coisa razoável. A gente vai estar no formulário, vai ter um usuário usando o sistema, certo? O que que ele vai fazer? Com base nesse formato, form aqui, o usuário fez a solicitação do formulário, vamos dizer que seja salvar. A gente não implementou ali para salvar ele, só colocamos ele dentro do objeto, não é isso? Quando ele for fazer a operação de salvar, então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter aqui esse camarada aqui, que o form vai chamar, vamos chamar de a controller ponto salvar. E ele vai mandar dentro desse cara aqui o objeto. Então, eu vou mandar salvar e estou mandando o objeto para dentro dele. Mas quem que é a controller? A controller é uma instância desse camarada, né? Que é a controller, né? Aqui seria, vamos dizer assim, o objeto aqui em particular é o que a gente considera como model. O form aqui seria o quê? Viu? E esse cara que ele está chamando, controller, que gera um padrão chamado MVC, certo? E dentro desse conceito tem ainda a implementação de que eu posso ter o que eu chamo de DAO, que vem com a ideia de ser um design patterns, onde eu tenho data access object, objeto de acesso a dados, né? Ou seja, a controller aqui, ela vai chamar desse processo aqui, ela vai chamar uma DAO, certo? E aí eu vou ter lá que eu vou chamar de ADAO ponto salvar. E ela que vai fazer o processo de acessar os dados. Mas qual que seria a ideia de trabalhar com uma DAO? Uma outra camada a mais aí. Vamos entender assim, ó. O formulário que está aqui, que eu coloquei de forma de cadastro, eu estou chamando de view aqui, eu posso ter um form Windows aqui, né? Form Windows. Eu posso ter aqui um form web, é um formulário, certo? Eu posso ter um form móvel, certo? Então, poderia ter as três possibilidades, é formulário. Formulário é formulário, certo? Tá?
Então, posso ter esse formato. E o que que seria, então, aqui? Eu vou ter a DO. A DO vai fazer acesso a quem? Quem que é esse cara aqui? Hã? Esse é o banco de dados. Oi? Cadeirinha? Você não usou imaginação. Isso aí não é um banco? Isso é um banco. Sim. Fazer o quê? Que cadeira? Isso já é um banco. É tão claro quanto o homenzinho aqui, ó. Vai sentar no banco. Pô, cadê a criatividade de vocês? Vocês não enxergaram o banquinho ali? Eu desenhei com tanto carinho ali. Os puffs são quadrados, tá? Então, o que acontece? Qual que é aqui? Se aqui eu posso trabalhar em uma das pontas, eu tenho a possibilidade de trabalhar com formato de vários forms diferentes aqui, Windows, Web, Mobile, aqui poderia ter Linux, Mac, certo? São formulários. São sistemas operacionais diferentes, embora parecidos, mas são diferentes, certo? Qual que é a ideia, então, aqui de ter a DAO? Qual que é o princípio que tem aqui com base nesse processo de eu ter uma DAO? Como? Comunicação com banco de dados. Sem acesso a dados. Mas ele tem um outro papel além desse. Oi? Sim, mas tem um outro papel ainda além desse. Vai. Vocês vão ter que abstrair mais o processo. É mais amplo o negócio. O que que seria mais amplo que isso? Hã? Tradutor? É mais ou menos isso, mas não do jeito que você está pensando. O que mais que teria aqui? Não surgiu nenhuma ideia. Aqui tem a questão de que o banco de dados, num dado momento, pode ser um Oracle, pode ser um SQL Server, pode ser Postgres, pode ser um MySQL. E se eu tenho a DAO nesse formato, basicamente eu posso criar uma DAO que é para um banco ou para outro. Porque embora o SQL deva seguir um padrão, norma SQL, se não me engano é SQL 74, se é que não estou enganado, o que que acontece? Que cada desenvolvimento de banco de dados implementa um dialeto diferente. Os comandos não são exatamente iguais, ou não têm os mesmos recursos exatamente iguais. Então, você pode trabalhar, criar uma DAO que é específica para um banco de dados, que é diferente de outro banco de dados. E daí eu consigo trabalhar com esse formato, implementando uma DAO específica para cada banco de dados e fazer dar o mesmo efeito que deveria acontecer na aplicação.
Então, o que ocorre? Eu poderia trabalhar com esse formato, criando uma forma de conexão, de forma que eu consiga, da mesma maneira que eu consigo no front-end, poder trocar o formulário, dependendo se Android, iOS, Windows, Linux, macOS, os vários sistemas operacionais que eu tenho, eu posso usar o formulário, mas eu também posso mudar na outra ponta o quê? Eu poder mudar nos vários bancos de dados concorrentes que eu posso trabalhar. Então, posso mexer com Oracle, com SQL Server, Postgres, com MySQL, os bancos de dados que estiver disponível ou que eu possa implementar, sem perder as características do geral, certo? E a regra de negócio, ela vai ficar nesse cara chamado controller. Então, a controller vai determinar as regras de negócio. Diferente, eu posso ter no formulário, eu posso ter uma validação. Validação, formulário é uma questão. Regra de negócio é uma outra questão, certo? Então, eu posso mudar a regra de negócio sem ter, posso mudar o formulário, trocar de formulário sem mexer com a regra de negócio. Eu posso mexer com o banco de dados sem mexer com o formulário nem com a regra de negócio. E dessa maneira vai ter um processo que é transparente para os dois lados e a coisa vai fluir e eu vou ter uma aplicação mais flexível que atenda a uma demanda maior. Dá para entender isso? Consegue repetir? Consigo. Usando um padrão como esse de desenvolvimento, onde eu tenho MVC, Model View Controller, que é o formato que está aqui, né? MVC. Dentro dessa ideia de MVC, eu consigo deixar desconectado o formulário. Eu posso criar um formulário Windows, posso criar um formulário para Mac, posso criar um formulário para Linux, certo? Esses formulários vão funcionar tendo a sua validação. O que seria validação? Vamos dizer, um campo é obrigatório. Vocês viram lá em banco de dados, tem os campos not null. Então, eu posso definir que isso é uma validação. Isso não é uma regra de negócio, certo? É uma validação que eu vou colocar dentro da minha aplicação. Esse campo tem que ser obrigatório, certo? E eu vou colocar no banco. Então, vai estar lá na ponta, lá na outra ponta. Estou dizendo que esse atributo é obrigatório. Se chegar lá sem esse atributo, ele vai salvar? Se coloquei na regra que ele é not null, não vai salvar, certo? Mas daí o que acontece? Eu consigo trabalhar com esses formulários, essa view no caso, seja o form em Windows, Linux, em macOS ou em Android, iOS, eu consigo trabalhar essa questão do formulário e das validações dele, certo? Cada formulário vai ter que ter suas validações, então isso não tem jeito. Mas eu vou ter as regras de negócio colocadas na camada controller. E eu posso trocar o formulário e manter as regras de negócio, certo? E daí o que acontece? Baseado nessas regras de negócio, eu posso trocar a view e manter a controller e o banco. Troquei a view, certo? Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso trocar o banco e manter o formulário e a controller do jeito que está. E eu posso trocar o banco. O banco pode estar no SQL Server, que é da Microsoft. Posso colocar ele no Oracle, que é da concorrente. Ou posso colocar no Postgres, que é uma versão free. Ou posso colocar no MySQL, né? Então, ele deixa o formato que deixa flexibilidade para poder trabalhar a implementação, deixando com que eu consiga trabalhar, escolher o banco de dados ou escolher o tipo de formulário que eu vou implementar essa minha aplicação. E posso implementar em mais de uma, na realidade. Só o banco que eu tenho que ter sempre um definido, né? Não posso ficar trabalhando com dois, três bancos, não vai dar certo. O banco de dados tem que ser único, entendeu? Bacana? Dúvidas? Então, nós vamos passar a trabalhar com a controller e uma DAO, certo? A controller vai estar vinculado com quem? Com o formulário. Pode ser o form de consulta, pode ser o form de cadastro. Porque a hora que a gente abrir o form, eu vou mandar buscar a lista, coleção de objetos no banco. Nós não vimos o negócio da coleção antes da prova? Aí a coleção vai me trazer os objetos para popular a list view. Vou poder popular a list view, certo? Aí eu vou ter métodos que eu vou mandar incluir. A hora que eu vou mandar incluir, eu vou fazer o quê? Vou abrir o formulário de cadastro. Vou preencher os dados lá. A hora que eu vou mandar salvar, ele vai mandar fazer o quê?
Ele vai pegar controller, vai checar se tem alguma regra de negócio na controller. Se não tiver, ele vai mandar para a DAO. Mandou para a DAO vai fazer o quê? Vai fazer o insert. E o insert vai fazer o quê? Vai persistir no banco, certo? Se ele conseguiu persistir corretamente, como é que é mesmo que a gente viu na outra aula de banco de dados? Tem a transação. Transação está vinculado com o quê? Qual que é a sigla lá? A CID. O que significa CID mesmo, Patrick? Vulnerabilidade. Hã? Hum, atomicidade. Tá? O tom? Isolamento. Certo? Que vai garantir que o processo todo vai persistir no banco de dados e eu vou ter informação coerente. Certo? É isso? Então, na próxima aula, nós vamos começar fazendo o quê? Nós vamos começar a criar a controller e criar a DAO para cada uma das classes que a gente tem. Então, se eu tenho objeto país, eu vou ter controller país. Se eu tenho objeto estado, eu vou ter controller estado. E a controller vai ter, que está no formulário, ela vai ter acesso a DAO. Cada controller tem sua DAO, certo? E eu vou poder ter uma controller cidade que vai ter uma controller estado, que é controller cidade, vai trabalhar com o estado, não vai, certo? E uma controller cidade vai ter uma DAO cidade. E a DAO cidade que vai fazer a persistência. Está claro? Bacana? Uma aula teórica hoje. Alguma dúvida? Tudo dominado, né, esse negócio? Tudo fácil essas coisas, né? É isso? Posso fechar aqui então? Alguém tem algum comentário, observação?